A arte da negociação ou a arte da taquia? Em qual delas estamos? Da indignação falsa e fabricada sobre flotilhas marítimas a falsas propostas de resolução pacífica do conflito, o Oriente Médio voltou a ser, nesta semana, o centro das principais manchetes e de muita desinformação. Tudo isso condiz muito com a região e com o caráter do mestre da arte da negociação. Vamos analisar como isso se relaciona com as festividades muçulmanas do Eid al-Fitr e a peregrinação a Meca, o Hajj. Mas isso não deveria ser surpresa. O que estamos presenciando é uma versão altamente sofisticada e moderna da antiga história de As Mil e Uma Noites. Essa coleção de antigas histórias do Oriente Médio que o Ocidente associa a filmes de Hollywood e da Disney como Sinbad, o Marujo, Ali Baba e os 40 Ladrões. E, claro, Aladim. A história original é bem mais profunda que os filmes. Assim como a heroína da história original, Sherazade, que teceu uma teia interminável de suspense para adiar sua execução. Nós somos enrolados de um amanhecer ao outro pelo regime iraniano, assim como por atores políticos no Ocidente. Recebemos diariamente uma narrativa envolvente que a mídia adora exagerar, usando uma imaginação desconectada da realidade. E, aliás, por uma coincidência interessante, ou será mesmo coincidência, o calendário coincide perfeitamente com o folclore árabe. 1001 noites a partir do início desta guerra, em 7 de outubro de 2023, caem exatamente em, rufem os tambores, 4 de julho de 2026, o dia da independência dos Estados Unidos. Apenas um comentário paralelo. Então, todo dia traz uma manchete nova, uma reviravolta diferente e mais um suspense. É um truque político magistral, garantindo que sua atenção fique exatamente onde eles querem e bem longe de onde realmente deveria estar. Antes de irmos para as notícias mais sérias, vamos começar com o grande espetáculo marítimo da semana, a flotilha global Samud. Ainda não vimos o fim disso. Você já viu vídeos e ouviu reportagens sobre a flotilha rompendo o cerco, o Selfie Yacht Club? Eles, junto com a grande mídia, adorariam fazer você acreditar que essa é uma viagem ousada e heróica de salvação humanitária de alto risco. No lugar disso, tivemos uma aula de ativismo performático. Uma caravana flutuante de influenciadores ocidentais, vigaristas profissionais e tipos que me lembram o namorado abusivo, cafajeste e radical da Jenny em Forrest Gump, todos apertados em barcos, desesperadamente procurando a iluminação perfeita. É a cruzada suprema do TikTok. Essas pessoas não partiram para entregar comida ou remédios, eles próprios admitem que o objetivo é provocar Israel. Esses ativistas fingem ser piratas modernos lutando contra o sistema enquanto tomam um latte de leite de aveia na cozinha do barco. Dos salões de Monte Cristo aos balcões do Chipotle. Eles querem um confronto, eles imploraram por um confronto. Porque na economia da falsa indignação, uma foto sua parecendo levemente incomodado vale 1 milhão de curtidas. O engraçado é que a minha geração nós tivemos o que veio a ser chamado de yacht rock, do final dos anos 70 e 80, aquele gênero de soft rock incrivelmente suave e super produzido, onde a música era totalmente inofensiva. A estética era usar mocassins de barco, tomar coquetéis e fingir que navegava longe dos problemas de classe média alta. Bem, parabéns à geração Z e aos influenciadores millennials, porque vocês oficialmente inventaram um novo gênero, o protesto de iate. Não consigo parar de pensar em Christopher Cross cantando sobre navegar enquanto nada de importante acontece. Ou ainda mais apropriado, What a Fool Believes, dos Doobie Brothers, tentando arduamente recriar o que ainda não tinha sido criado e nenhum sábio consegue explicar isso pela razão. É exatamente a mesma vibe. É o ativismo leve para o pessoal do clube de campo. É um espetáculo hiperproduzido, completamente inútil, onde a aparência é polida, mas o conteúdo é totalmente vazio. No lugar de uma sessão rítmica afiada, há uma estratégia de mídia social afiada. Em vez de harmonias vocais suaves, você tem os cantos harmonizados e pré-ensaiados. Todos eles estão lá no Mediterrâneo, balançando suavemente nas ondas, cantando suas pequenas músicas de protesto em perfeita afinação, parecendo um anúncio de uma marca de roupas de linho sustentável. É o auge do radicalismo água com açúcar.
Eles querem toda a estética de serem piratas revolucionários, mas com o conforto e a produção refinada de um cruzeiro de luxo. Campanha de relações públicas polida, ritmo moderado e estilo adulto contemporâneo. E eu mesmo, tendo encontrado esses ativistas de esquerda no passado, tenho certeza de outro aspecto marcante deles. Ou seja, bem, eles fedem. No escritório de imprensa do governo, sempre reconhecíamos ativistas disfarçados de jornalistas buscando credenciamento, pois sentíamos o cheiro deles de longe. Eles diziam se importar com o meio ambiente, mas nunca ouviram falar em banho. Sinto pena dos policiais que os prenderam. Por mais divertido que seja zombar desse protesto de iate, a verdade por trás desse circo ambulante é ainda mais cínica. A suavidade desaparece ao seguir o rastro do dinheiro e suas reais consequências em terra firme. Tudo isso é uma distração altamente coordenada e instrumentalizada, disfarçada de ajuda humanitária. Esses barcos são organizados por grupos sancionados internacionalmente por financiar terrorismo. Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou os principais organizadores da flotilha. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a operação de protesto é fachada para terrorismo. A investigação do Tesouro dos Estados Unidos mostrou que grupos terroristas sancionados, como redes ligadas ao Hamas, influenciavam fortemente esses comboios marítimos, apesar da imagem humanitária. Descobriu-se que o álbum de protesto no iate não foi financiado por crowdfunding. Foi financiado por uma lista de patrocinadores corporativos digna de um relatório de segurança global. E a comédia que essa flotilha não parou no mar. Quando a Marinha de Israel interceptou a frota e os participantes foram levados para Israel, o verdadeiro show começou. Ben-Gvir foram vítimas de crimes contra a humanidade antes inimagináveis. O aceno persistente da bandeira de Israel enquanto se ouve a voz irritante de Ben-Gvir cantando Israel Shai. Infelizmente, neste ponto, descobrimos que eles tinham suas cabeças enfiadas em seus próprios traseiros por tanto tempo que ficaram privados de oxigênio, prejudicando as funções cerebrais e comprometendo a capacidade cognitiva. E vemos isso com o comportamento estranho deles e gritando slogans retardados. Você pensaria que, após sobreviver ao que chamam de provação geopolítica, eles só iriam querer voltar para casa em silêncio. Assim que esses ativistas chegaram ao território basco, na Espanha, trouxeram o teatrinho com eles. O terminal do aeroporto virou uma briga generalizada. Segundo relatos locais, ativistas e apoiadores radicais se recusaram a liberar as passarelas do aeroporto, romperam os cordões de segurança e fizeram piquetes nos portões de chegada. É uma janela perfeita para a verdadeira natureza desse movimento. Seja bloqueando rotas marítimas ou bloqueando o portão de embarque de um aeroporto, o objetivo nunca é realmente ajudar. O objetivo é o caos. Não consigo brincar ou achar graça das alegações vis de suposto abuso sexual feitas por esses degenerados. Sabemos o quão desprezíveis eles são, mas isso é uma baixeza demoníaca. Você vê eles rindo, desfilando por aí e depois falando sobre terem sido abusados sexualmente. Olhe nos olhos desses ex-reféns israelenses e diga a eles que você foi abusado. Todos relataram como foram abusados por seus captores do Hamas. Ainda mais sinistro é que as famílias responsáveis pelo cativeiro, incluindo mulheres e crianças, agrediram sexualmente cada um deles. Os civis que você chama de inocentes. E muitos desses buscadores de atenção negam as verdadeiras atrocidades e deliberadamente desviam a responsabilidade pelas atrocidades sexuais do Hamas maligno para os sobreviventes do abuso, para Israel. Acha que Ben-Gvir acenar com uma bandeira foi pesado? O público em Israel já se cansou de suas palhaçadas. Essa mulher aqui e o drama emocional dela, deveria existir um Oscar para a melhor encenação. É realmente emocionante ver os participantes das flotilhas sendo sequestrados porque todos nós estamos tentando levar ajuda para Gaza. Estou tão cansada de ver bebês e pessoas morrendo hoje. Claro, ela está comovida pela fome horrenda. Quero muito ajudá-la a se acalmar. Enquanto a palavra genocídio circula pelas bolhas de eco da esquerda como os narcóticos que eles usam nos barcos, as redes sociais de Gaza mostram tudo, menos genocídio.
Como você vê aqui nesses vídeos e muitas vezes antes, milhares de vídeos enviados diretamente de Gaza mostram uma realidade que não tem absolutamente nada a ver com a narrativa ocidental que continua alimentando o mundo com histórias de fome e genocídio. Olhe para os restaurantes lotados, os lounges de narguilé cheios até a capacidade máxima, praias que parecem a Riviera Francesa, cafés transbordando de pessoas, roupas de grife, salões de beleza, eventos de fitness, porque nada combina mais com fome em massa do que uma corrida de 10 quilômetros seguida de uma festa na praia. E ainda tem quem afirme que as pessoas desmaiam de fome enquanto promovem grandes eventos esportivos e inauguram novos espaços de entretenimento. Você não pode declarar um colapso total da sociedade enquanto as redes sociais estão inundadas de vídeos de música, praias, compras e festas. Fome, eles gritam só para perceber que nunca foi de verdade. Vamos deixar os iates e os idiotas, pois a verdadeira mágica não ocorre nas ondas, mas sim nas câmaras diplomáticas de Washington e Teherã. Por alguns dias, as mídias tradicionais estavam otimistas com um avanço. Diziam que o presidente Donald Trump e o regime iraniano estavam perto de um acordo de paz histórico para encerrar a guerra. Um novo memorando de entendimento, válido por 60 dias, estava sendo promovido. Nesse acordo, o Irã entrega temporariamente seu urânio altamente enriquecido, os Estados Unidos suspendem seu bloqueio naval devastador e o vital Estreito de Hormuz é magicamente desminado e reaberto. Reaberto para evitar que a crise energética global prejudique o consumidor americano nos postos. Com o passar dos dias, ficou claro que isso não era mágica de gênio em uma garrafa, mas sim um típico suspense digno de Sherazade. É uma estrutura falsa criada para dar tempo a dois regimes profundamente divididos, incompatíveis e desesperados para sobreviver à semana. Houve uma enorme desconexão ao longo das 24 horas entre o teatro diplomático no Catar e a situação no terreno. Enquanto negociadores redigiam comunicados à imprensa, o Comando Central dos Estados Unidos lançou ataques pesados de autodefesa no sul do Irã. O Pentágono disse que interceptava ameaças imediatas, especialmente locais de lançamento de mísseis iranianos e barcos de ataque rápido flagrados, tentando instalar novas minas no Estreito de Hormuz, as mesmas sobre as quais negociavam. Para o Irã, o cessar-fogo é uma oportunidade de melhorar suas condições e cometer violações, já que as condições nunca são aplicadas a eles. Porque não é diferente dos seus grupos por procuração, Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano, que, como há anos, violam o cessar-fogo com ataques aleatórios a nossos soldados e tiros em locais civis em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou ataques fortes contra o Hezbollah. Nos últimos dias, Israel utilizou mais de 85 munições para destruir mais de 70 instalações de infraestrutura do Hezbollah em todo o Líbano, destruindo depósitos de armas e centros de comando na cidade de Tiro. Comento isso em outro podcast com a ex-podcaster da JNS e atual assessora internacional do primeiro-ministro Netanyahu, Caroline Glick. O Líbano hoje age como colônia iraniana, já que o povo não tem voz sobre ataques do Hezbollah, pois eles são poderosos demais. Então, sabe, se você quer alcançar a paz com o Líbano, podemos conversar sobre isso, mas algo precisa acontecer antes, que é a destruição do Hezbollah. E não podemos ter esse tipo de ameaça iminente, ameaça constante, ameaças crescentes à nossa segurança nacional vindas do Hezbollah, e esse é realmente o ponto para nós. Então, o que vemos é que eles estão tentando fazer o impossível. É um acordo para ter mais reuniões, uma pausa de 60 dias apresentada como salvação global enquanto a luta continua. Na verdade, não sabemos o que foi assinado naquele papel no Catar. Não sabemos todos os detalhes do acordo entre Estados Unidos e Irã. Neste momento, cada lado está divulgando de forma agressiva tudo o que serve aos próprios interesses. Se algo aprendemos até agora, é que as manchetes do primeiro dia diferem totalmente da realidade no 10º. À primeira vista, parece mesmo uma grande concessão americana. Parece uma retirada, mas antes de entrar em pânico, precisamos analisar esse quadro com um realismo frio e calculado. Vamos analisar regras básicas para julgar o que ocorre aqui. Primeiro, lembre-se da regra 80-20 ao falar de Donald Trump. Nos últimos 18 meses, Donald Trump mostrou alinhamento estrutural com Israel, desde que não prejudique uma prioridade dos Estados Unidos,
Estamos em perfeita sintonia 80% das vezes. Nos outros 20% é onde discordamos. Israel quase sempre agiu de forma independente. Trump não faz microgestão, ele define as linhas gerais. Depois pergunte-se, este acordo é estratégico ou tático? Trump está realmente entregando ao Irã uma vitória geopolítica permanente? Ou ele está apenas prolongando o prazo? Esse prazo de 60 dias parece apenas uma tática para aliviar a pressão sobre a economia mundial. Ele ganha tempo, deixa o mercado respirar e evita que metade do mundo vire refém, enquanto se prepara para negociações futuras mais difíceis. Trump construiu toda a sua marca como um negociador alfa implacável. Ele quer liderar o mundo, não ser visto como alguém que se curvou a clérigos radicais em Teherã. Ele traçou limites públicos rígidos. Sem Irã nuclear, sem ameaças de mísseis balísticos aos seus vizinhos e sem financiamento de Hamas, Hezbollah e Houthis. Uma pausa para resolver uma crise energética não quer dizer que ele joga fora sua própria cartilha. Israel pagava um preço alto no Líbano. Nossa parceria com os Estados Unidos adiou o confronto decisivo com o Hezbollah. Assim como ocorreu com o Hamas, quando Washington pediu por uma tentativa diplomática, nós a fizemos. Quando o Hamas se recusou a se desarmar e o processo diplomático fracassou como previsto, os Estados Unidos recuaram e apoiaram totalmente Israel para concluir o trabalho. O objetivo agora é aplicar o precedente de Gaza ao Líbano. Seguimos o roteiro de 60 dias ou aconteça o que acontecer, deixamos os mercados se estabilizarem e garantir que no momento em que o Hezbollah violar os termos, Israel retira as restrições e conclui a missão. Então, há um terceiro ponto crítico que muitos deixaram passar. Quem realmente pediu a interrupção de emergência nos bastidores? Relatórios confiáveis apontam que a Arábia Saudita e estados do Golfo buscaram Donald Trump, pedindo que ele evitasse uma escalada militar com o Irã. Suspeito que isso ocorreu por causa do calendário, e não me refiro à Copa do Mundo, aniversário de Trump ou 250 anos dos Estados Unidos. Atualmente estamos bem no meio do Hajj, seguido imediatamente pelo Eid al-Adha, grandes festividades muçulmanas. Você tem quase 2 milhões de peregrinos muçulmanos de todos os cantos do mundo afluindo para Meca. Para a Arábia Saudita, este é o período mais sensível do ponto de vista logístico e mais sagrado do ponto de vista religioso de todo o ano. E uma guerra total estourando agora, com a ameaça real de milícias ligadas ao Irã lançando drones retaliatórios por toda a região, repleta de milhões de peregrinos civis, seria uma catástrofe absoluta para Riad. Trump está atendendo a um pedido direto de socorro dos principais aliados árabes. Ele oferece a estabilidade necessária durante o mês sagrado, protege o transporte global de energia e acumula boa vontade diplomática com os estados do Golfo. Ele certamente vai cobrar essa boa vontade quando os feriados acabarem e começarem as negociações. Por isso ouvimos tantas discussões sobre os acordos de Abraão nesta semana. E agora, outras notícias. O Hamas nomeou um novo comandante para sua ala militar em Gaza esta semana, após a eliminação de Izz al-Din al, antigo líder na semana passada. Muhammad Udeir, apontado como um dos mentores do ataque de 7 de outubro a Israel, assumiu a liderança no domingo. E então ele foi oficialmente aposentado na terça-feira, quando Israel o enviou para aproveitar a vida após a morte com 72 cabras. Relatórios de Gaza também afirmam que Israel matou um assistente de arbitragem internacional de futebol, Mohamed Sami Hatoub. Talvez não tenhamos concordado com 2 decisões dele em campo, mas isso não justifica tirá-lo. Afinal, é só um jogo. Mas então a Jihad Islâmica publicou este memorial para Hatoub, afirmando muito claramente que ele é um comandante da organização terrorista. Quantas vezes ouvimos que Israel eliminou jornalistas, médicos ou esportistas inocentes, mas depois descobre-se que eram terroristas profissionais lamentados por grupos terroristas? A mídia deixa de mencionar isso, e isso é muito parecido com a forma como cobrem as coisas aqui em Israel. Você ouve falar disso quando um padre cristão ou uma freira são agredidos por um judeu aqui em Israel. Isso vira manchete na hora como deveria. Isso circula nas redes sociais e causa desprezo e raiva, sendo generalizado e apresentado como acusação a todos os judeus e israelenses. Quantos aqui já ouviram falar de John William Kakish,
cristão do bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém. Caquish foi libertado da prisão na última quinta-feira após cumprir uma sentença de 11 anos imposta a ele por um ataque a facadas que realizou perto do portão de Damasco, na Cidade Velha, no qual atacou 2 estudantes judeus religiosos que ficaram gravemente feridos. O ponto aqui é que existem desviantes em toda a sociedade, seja ela judaica, cristã ou muçulmana. O destaque aos judeus e a Israel na mídia não visa informar, mas criar uma impressão e impor uma narrativa política que querem que você acredite ser real. As coisas aqui nunca são tão simples assim. Espero ter trazido algumas percepções sobre as realidades daqui. Eu sou Daniel Seaman. Volte na próxima semana no Straight Up dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel.